conectados através dos recursos da internet, mais unidos em pensamentos, em corações. Permita-nos, então, Senhor Jesus, que possamos ter mais uma manhã de estudos, de reflexões, num clima de muita harmonia, de muita paz, e que todos nós possamos receber as melhores intuições através dos nossos amigos do mundo maior. Pedimos bênçãos para todos nós aqui, participantes dessa reunião, para os nossos lares, para os nossos familiares, amigos, para as pessoas que porventura não possam vir à nossa mente nesse momento, encarnados e encarnados, que todos eles possam receber nossos melhores pensamentos e vibrações de amor, de paz e de esperança. E pedimos também o apoio e o amparo dos amigos espirituais para a Silvia, que irá conduzir a reunião nesse chat, nessa sala de estudos, e para todas as outras irmãs e irmãos que estarão conduzindo os trabalhos com os nossos jovens, com as nossas crianças, nas outras salas. Que seja, pois, Mestre Amigo em seu nome, em nome de Allan Kardec, em nome de todos os espíritos vinculados com o amor e com a luz, que damos mais uma vez por iniciado um estudo na nossa casa. Assim seja. Que assim seja. Obrigado, amigo Henrique. Silvia, nós perdemos o sharing. Por alguma razão. A Silvia está aqui. Você quer fazer o share de novo? E você pode falar. Vou dar de novo. É que eu cliquei no botão errado. Não tem problema, não. Nós estamos aqui. Tranquilo, está sempre de backup aqui, mas está aparecendo agora. Pode começar. Bom, então, em primeiro lugar, quero dar bom dia a todos. Dizer que é uma grande alegria, embora bastante nervosismo, né, de estarmos aqui todos juntos, reunidos, para mais esse estudo, e que nós possamos juntos refletir, né, sobre esse tema que é tão importante no nosso dia a dia, que é o tema vigiai e orai. Então, nós vamos relembrando que esse estudo, hoje eu não vou falar necessariamente o que é a prece, porque nós já tivemos vários estudos, esse ano inclusive, falando o que é a prece, como nós devemos orar. Nós tivemos também a coletânea de preces. Então, nós tivemos pelo menos 4 estudos, começando o ano passado, falando sobre isso. Mas hoje nós queremos trazer um olhar um pouquinho mais aprofundado. E aí eu vou falar uma questão até particular, né? Que por mais que a gente tenha estudado, a prece, ela às vezes não é tão simples quanto a gente imagina, né? Vou falar no meu particular, por exemplo, a questão do foco. Quantas vezes eu tento fazer uma prece e no meio da prece eu já estou pensando em outra coisa, ou eu me distraio, ou simplesmente eu não faço a prece, né? Então, baseado até nisso, é que eu falei, será que muitas pessoas também têm a mesma dificuldade que eu tenho, né? Com todo o estudo, com tudo que a gente vem estudando, né? Tivemos aí estudos com o Edu, com o Guga, com a Dani e o Leandro, falando sobre o quanto é importante a prece no nosso dia a dia. E aí, fui aprofundar para saber sobre isso. Mas, como o nosso tema diz, vigiai e orai. Então, nós vamos fazer a leitura da nossa página inicial. É uma página belíssima do livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. E esse livro, ele é muito, muito importante se as pessoas gostam de aprofundar mais sobre a doutrina espírita. Então, aqueles que já estudaram, que já passaram por toda a codificação e quiserem aprofundar um pouquinho mais, nós aconselhamos buscar também os livros de Leon Denis, em especial esse, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, a nossa página diz: a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Está no capítulo 24, do Problema do Ser e do Destino da Dor. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos.
É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Primeiramente, regular a vida física, reduzir as exigências materiais ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo, instrumento indispensável para o desempenho de nosso papel terrestre. Em seguida, disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Aprender principalmente a esquecer, a fazer o sacrifício do eu, a desprender-nos de todo sentimento de egoísmo. A verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. Não basta crer e saber. É necessário viver nossa crença, isto é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. É necessário habituarmos-nos a comungar pelo pensamento e pelo coração, com os espíritos eminentes que foram os reveladores, com todas as almas de escola que serviram de guias à humanidade, viver com eles numa intimidade cotidiana, inspirar-nos em suas vistas e sentir sua influência pela percepção íntima que nossas relações com o mundo invisível desenvolvem. Concentremos, pois, muitas vezes nossos pensamentos para dirigi-los pela vontade em direção ao ideal sonhado. Meditemos nele todos os dias, à hora certa, de preferência pela manhã, quando tudo está sossegado e repousa ainda à nossa volta, nesse momento a que o poeta chama a hora divina, quando a natureza fresca e descansada acorda para as claridades do dia. Nas horas matinais, a alma, pela oração e pela meditação, eleva-se com mais fácil impulso até as alturas de onde se vê e compreende que tudo, a vida, os atos, os pensamentos, está ligado a alguma coisa grande e eterna, e que habitamos um mundo em que potências invisíveis vivem e trabalham conosco. Na vida mais simples, na tarefa mais modesta, na exigência mais apagada, mostram-se então faces profundas, uma reserva de ideal, fontes possíveis de beleza. Cada alma pode criar com seus pensamentos uma atmosfera espiritual tão bela, tão resplandecente, como nas paisagens mais encantadoras e na morada mais mesquinha, no mais miserável tulgúrio. Há frestas para Deus e para o infinito. Essa página ela é lindíssima, mas nós vamos começar explicando que no caso da oração, né, da prece, ou para muitos da reza, né, nós queremos primeiro colocar que nós não vemos a prece, a oração, como um ritual, né, onde ele tenha uma hora marcada, porque, como diz aqui Leon Denis, há as pessoas que podem ter de manhã a preferência para a prece, mas existem aquelas pessoas que têm a parte da noite e outras até mesmo na parte da tarde. Mas o que ele quer trazer para nós é a pergunta: você está buscando esse momento da prece? Você está, como diz Jesus, indo ao seu quarto, se fechando e buscando o plano espiritual superior? Agora, para o nosso entendimento, esse quarto não é físico. Esse quarto é o que nós buscamos dentro de nós, independente do lugar, como diz, né? Pode ser uma choupana, pode ser um palácio. Não importa o lugar físico, importa eu adentrar para eu buscar através da prece. E, como eu estava expondo para vocês da minha dificuldade, eu também ouvi várias palestras essa semana, fiz vários estudos e falei,
E numa das palestras, o palestrante falava o seguinte: nós ainda não conhecemos tão bem, não sabemos tão bem o que quer dizer no fundo essa prece. Cada vez mais que nós realmente buscarmos esse contato com o plano espiritual superior, nós vamos pouquinho a pouquinho adentrar esse novo mundo. Porque sempre quando nós falamos da prece, nós falamos que é nesse momento que nós não vamos estar nos sentindo só. E aí, eu buscando tudo isso nessa semana, hoje pela manhã, eu falei, eu vou tentar fazer diferente hoje, né? Eu já passei, nós temos a irradiação, onde nós fazemos as orações, nós temos, e nós elevamos os nossos pensamentos em prol do próximo e de nós mesmos. Aí eu já estava acordada há mais de uma hora, mas eu acordo muito cedo, e fui buscar esse momento que Leon Denis nos fala. Hoje, por um acaso, eu podia nesse momento, mas talvez outro dia eu não possa, e vai buscar talvez no momento da noite, como diz Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando ele fala para nós irmos buscar o nosso autoconhecimento, quando nós vamos, antes de nós adentrarmos ao sono, ele também está falando sobre nós buscarmos a prece, né? E eu tive uma experiência muito fascinante, porque eu busquei realmente fechar meus olhos, coloquei uma venda e fui buscar esse momento. E me veio uma sensação muito diferente. De primeiro lugar, dar bom dia. E aí eu fui nomeando aqueles espíritos que a gente, principalmente na doutrina espírita, nós conhecemos. E conforme eu ali falava bom dia para cada um, eu via, eu mentalizava, eu criava a imagem de cada um deles. Eu digo criava porque eu ainda na minha pequenez espírita, ainda com certeza não tenho, de espírito não tenho condições de vê-los. Mas eu criei, eu mentalizei cada imagem. E o mais interessante é que quando eu falava bom dia, cada um me respondia com uma frase curtinha. E eu lembro que hoje, como é aniversário de Francisco de Assis, eu mentalizei a imagem de Francisco de Assis e ele falava, vem semear. Quando eu imaginei Kardec, ele estava sentado numa cadeira e fez assim com as mãos, como quem diz, vamos conversar, né? Quando eu imaginei Jesus, ele falou, fala, minha filha. Eu estranhei, minha filha, né? Somos irmãos, mas era o jeito dele de acolhimento para mim. E depois que eu imaginei vários outros espíritos, como se abrisse, todos eles formavam um grande corredor, e de repente eu via uma luz muito forte lá no fundo. E naquele momento, é como se essa luz fosse Deus. E naquele momento, eu ouvia dentro de mim falando, quem você traz com você essa semana, Silvia? E naquele momento, me veio, assim, duas situações difíceis que eu passei. E foram aquelas duas pessoas que eu trouxe comigo naquele momento. E depois disso, me veio novamente. E aí, naquele momento, é como se eu estivesse abraçada aquelas pessoas, em comunhão com aquelas pessoas, querendo dividir aquele momento bom com aquelas pessoas, mesmo tendo passado por dificuldades. Depois veio um outro momento de quem você quer ajudar. E nisso me veio uma pessoa que precisando de muita ajuda. E imediatamente aos meus braços, como se aparecesse de repente, estava aquela pessoa dormindo nos meus braços. Embora ela seja grande, mas ela estava leve nos meus braços. E naquele momento eu imaginava toda aquela espiritualidade tratando aquela pessoa. E aí depois aquilo foi se dissipando. E o barulho me fez sair de tudo aquilo.
Então, eu acho que eu pude viver, porque na realidade eu me propus a viver esse momento, eu me esforcei para viver esse momento, eu pedi muito a Deus para que Ele me mostrasse o que seria um pouquinho mais do que a prece de todos os dias. E aí eu percebi que quando nós falamos, e quando Deus nos fala ao coração que nós não estamos sós, é porque todos os dias, ao acordar, ao dormir, ou a hora que nós pudermos, nós podemos ter esse encontro quase que físico com Deus, com os espíritos amigos, com esses espíritos que nós colocamos numa posição tão elevada, e que a gente acha que a gente não tem condições de chegar a eles. Mas nós podemos, sim, chegar dentro de nós. Muitos podem falar assim, mas eles não estavam lá. Eles estavam lá. Porque para o nosso pensamento, ele é criador. E quando nós conseguimos criar um pensamento assim, uma vivência como essa, nós conseguimos entender o que é um pouco sair do nosso plano da matéria densa, para esse plano onde todos os dias eles estão nos esperando. E aí, vamos aqui continuando, essa foi uma... Eu espero que... Não, no momento, eu chorei, quando eu saí do momento, a minha venda estava totalmente molhada, porque eu chorei muito, eu não percebi, mas eu chorei muito, devido à emoção, e eu acho que, assim, vale muito a pena nós tentarmos. Então, mas por que nós, quando falamos de orai, vem antes esse vigiai, ou que nós podemos pensar, orai, vigiai, orai, eles estão ligados e trocam de lugares o tempo todo. Então, continuando no livro de Leon Denis, não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e sua ação. É a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Segundo o impulso dado, funda ou destrói as instituições como os impérios, os caracteres como as consciências. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Por ele suas obras irradiam e se perpetuam através dos séculos. E Jesus nos disse, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Quando Jesus nos fala, vigiai e orai para não cairdes em tentação, ele não está dizendo para nós que nós não cairemos em tentação, que nós não seremos provados, né? Que a tentação não virá. Ele está dizendo, vigia para que isso não aconteça. A tentação, no planeta que nós estamos vivendo atualmente, ela vai acontecer. Mesmo nós fazendo muitas orações. Mas o que acontece quando nós estamos vigiando, né, em relação à tentação? O que acontece é que eu estou mais preparado, eu estou mais alerta para quando a tentação acontece. Mas aí, hoje mesmo a gente estava tendo estudo agora há pouco no ESG, e nós falávamos sobre o casamento e tudo mais. E nós falávamos sobre a questão, a Cristina falava sobre a questão dos laços reais, o que é o casamento perante as leis de Deus e tudo mais, né? E nós sabemos que no nosso mundo são grandes as tentações ligadas à matéria, ligadas à sensualidade, ligadas ao poder, e nós necessitamos muito de estar atentos a todo momento. Porque muitas das nossas tentações,
elas são pequenas. Algumas outras podem até nos comprometer em encarnações. Às vezes, eu não resistir a uma tentação, eu não me trabalhar em relação àquela tentação, eu vou estar comprometendo atual e futuras encarnações por um deslize. Mas aí vai falar, as tentações, elas vêm de fora para dentro ou de dentro para fora? E Emmanuel conta uma história que ele fala que imagine que existe um prato de milho cru em frente a um homem e um prato de diamantes em frente a um cavalo. E como é que eles reagiriam? Então, milho cru em frente ao cavalo e diamantes... Milho cru não. Diamantes em frente ao cavalo e milho cru em frente ao homem. Como é que eles reagiriam? Agora vamos trocar e vamos colocar o prato de diamantes em frente ao homem e o prato de milho cru em frente ao cavalo. E aí, com esse exemplo, nós podemos entender que as tentações nós trazemos em nós. Nós trazemos no nosso íntimo, nós trazemos das nossas vidas anteriores. Então, de repente, aquilo que é tentação para mim, pode não ser tentação para o meu filho, para o meu marido, para os meus amigos. Mas devido às minhas fraquezas, aquilo é uma tentação para mim. E quando nós falamos para que nós vigiemos, essa atenção em relação à vigilância é justamente para que nós busquemos o nosso autoconhecimento. As vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, expulsam de nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. Uma obra, muitas vezes inconsciente, elabora-se. 1000 obreiros misteriosos trabalham na sombra. Nas profundezas da alma esboça-se um destino inteiro. Em sua ganga, o diamante purifica-se ou perde o brilho. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, sua ganância. Então, quando nós pensamos na tentação, nós também muitas vezes falamos, mas eu não estou sozinha nessa tentação, porque eu acho que tem algum espírito me colocando nessa situação. Eu acho que tem alguma força muito forte do mal me colocando nessa tentação. Ela se torna quase irresistível. E aí nós vamos lembrar que nada nos é irresistível se realmente nos colocarmos fortemente a orar, a pedir a ajuda de Deus. Mas sabemos que, por nossa responsabilidade, aquilo que poderia ser uma tentação temporária, ela pode ser fortalecida também quando nós atraímos para junto de nós espíritos que também têm essa mesma similaridade, que têm essa mesma afinidade, né? Nesse caso, uma afinidade que não é boa para nós. E aí, o que acontece? Isso acontece muito, né, nos nossos vícios. Então, por exemplo, se eu sou maledicente, né, e eu não me vigio em relação à maledicência, né, se vem um mau pensamento em relação a uma pessoa, e eu não me vigio, e aquele pensamento vira um pensamento fixo, e eu não entro em oração, a tendência é que aquilo vá se fortalecendo como uma ideia fixa mesmo na minha mente. Então, para isso, é que nós temos que estar muito atentos, né? Quando nós falamos sobre tentação, a gente tem que estar sempre ligado a essa palavra. Vigiai é estar atento. E quantos de nós
vivemos o nosso dia, e isso é muito natural no mundo que nós vivemos hoje em dia, né? Hoje eu tive esse momento de manhã, era um domingo, tive essa facilidade, mas quantos de nós acorda e, de repente, às vezes atrasado, ou acorda correndo, e tem que levar filho para a escola, ou tem que correr para o trabalho, ou tem que se conectar agora na reunião, muitas coisas que nós colocamos no nosso dia a dia, e muitas delas nós necessitamos delas, né? Mas qual é a velocidade que eu estou dando no meu dia a dia, né? Essa disciplina de cada dia é como eu estou organizando o meu dia, porque se nós organizamos um momento para o nosso trabalho, para os nossos estudos, para um cafezinho, para o amigo, para a internet, para ver coisas online ou na televisão, para assistir um filme, qual é o tempo que eu estou organizando para estar com Deus? Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades de nosso pensamento. É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas tem tanta virtude. Nesse diálogo solene do ser com sua causa, o influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. Quando ele fala aqui uma prece improvisada e ardente, por que ele fala improvisada? Porque é a prece que eu falo do coração. Nós não recriminamos, nem temos direito algum de recriminar as religiões que têm as preces que ficam sendo faladas, repetidas, repetidas e repetidas. Mas nós sabemos da importância que tem o diálogo com Deus. O que é um diálogo com Deus? É eu realmente dizer a Ele, eu me colocar e dizer para Ele, Senhor. E nesse momento agora, também durante o estudo, eu fiquei pensando, né? Nós estamos vivendo um momento assim, que em partes ele é muito difícil, porque a gente não está conseguindo estar um com os outros. E aí eu fui lembrando de cada rostinho, né, que a gente via lá quando vocês adentravam Sunrise, ou de cada amigo que eu tenho no Brasil, e que a gente sabe que estamos ligados. E aí eu pensava assim, como será que está cada um deles? Como será que foi essa semana? Como é que foi, entramos agora em outubro, como é que foi o mês de setembro? Como está a vida de cada um com todas essas mudanças mundiais? Será que eles estão conseguindo se fortalecer? Será que eles estão conseguindo procurar ajuda? Porque não basta, né, a gente chegar aqui e fazer uma palestra e, de repente, a gente não conseguir tocar o coração de vocês. A gente não conseguir ajudar um pouquinho. É claro que cada um vai buscar a sua ajuda, né? Cada um vai ser tocado conforme a sua necessidade, conforme a sua abertura. Mas a gente, por amor, a gente tem essa falta, né, de repente poder estar abraçando cada um, de poder estar olhando nos olhos e falando como foi a sua semana, como você está organizando o seu tempo para Deus, você está priorizando Deus. E quando eu falo Deus, porque Deus parece que para nós ele está tão distante, né? Então que nós busquemos todos esses amigos espirituais que estão próximos a nós. Por que não falarmos do nosso espírito protetor, conhecido também como nosso anjo guardião, que está diariamente por nós? Então, que eu posso dizer assim, sintam-se abraçados, né? Eu queria poder, e nas minhas orações, e tenho certeza que todos nós, nas nossas orações, nós lembramos de todos os momentos especiais que estivemos com cada um de vocês. E o quanto nós realmente
queremos, né, que essa doutrina maravilhosa adentre a casa de cada um, o trabalho de cada um, a escola de cada um, para que tenham dias melhores. E como diz aqui o texto, quando nós meditamos nesses assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. Então, o vigiai é: quais são os nossos pensamentos? Eu estou deixando o meu anjo guardião, o meu espírito protetor, me intuir daquilo que é bom? Eu estou abrindo caminho, eu estou abrindo sintonia para ele? Porque, da mesma forma que nós fazemos reuniões, os nossos protetores também fazem com os outros amigos espirituais, com os nossos familiares espirituais, para tentar nos ajudar. Realmente nós não estamos sós. Deus não colocou nós aqui na Terra e falou: vocês têm ajuda. E além da ajuda de Deus colocar para nós pessoas, familiares, amigos, pessoas que conhecemos de repente e vêm como um grande auxílio, Ele nos traz também os nossos amigos e familiares espirituais. E é por isso que a prece, improvisada e ardente, o impulso da alma para as potências infinitas tem tanta virtude. Porque eu só consigo realmente estar com aqueles que nós amamos quando realmente eu me entrego na prece. E agora me ocorreu mais uma parte da minha vivência matinal de hoje, que foi a hora que eu pensei na minha querida avó, falecida há muitos anos. E aí eu já alta, grande, naquela época que eu a conheci, eu era pequena, e hoje ela é pequenininha perto de mim, e pude abraçá-la. Mas naquele mesmo momento que eu abracei-a, eu lembrei de muitos amigos que sempre estão reportando, falando da mãe que desencarnou, do pai que desencarnou, de um filho que desencarnou. E aí, naquele exato momento, eu falei: Senhor, que essas pessoas consigam ter esse acesso através da oração, porque quando nós falamos, quando nós acreditamos na imortalidade da alma, isso quer dizer que nós podemos, através das nossas orações, estarmos com os nossos familiares tão queridos. Muitos que nessa vida a gente nem lembra. Mas aqueles que nós lembramos e que nos fazem tanta falta, um amigo muito querido, né? Que nós possamos realmente, através da prece, mentalizarmos e nos encontrarmos com essa pessoa. E darmos aquele abraço que de repente não conseguimos dar no último dia, dizer aquela palavra que é tão importante. Às vezes a gente só quer dizer mãe, né? Quando a gente se não está mais com ela, ou pai, são palavras, avó, são palavras de uma importância tremenda na nossa vida. E esse momento da prece nos possibilita isso. Mas a prece também nos possibilita de nós termos o entendimento. E aí diz: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Às vezes, e muitas vezes, nós sofremos porque o nosso orgulho não nos deixa enxergar além daquilo que nós, pelo orgulho, queremos. Então, é quando, através da oração, da prece, nós dizemos realmente, nos entregamos a Deus e falamos: Senhor, que seja feita a vossa vontade. Mas aí nós vamos pensar um pouco nos nossos equívocos do nosso dia a dia. Então, se ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos,
pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entenebrecem. Assim, podemos à vontade fazer em nós a luz ou a sombra, o que afirmam tantas comunicações de além-túmulo. E por que a gente tem essa que fala, que confirmam as comunicações de além-túmulo? Porque para aqueles que já estudaram um pouco outros livros espíritas, muitos livros de André Luiz, eles comentam o que os espíritos, as vivências dos espíritos, quando realmente não estão como nós encarnados, estão em outros planos, e eles comentam o quanto eles sofrem pelas más escolhas, o quanto eles se arrependem por terem se deixado, às vezes, agir pela paixão, pelo ciúme, pela ganância, pelo poder, pelos maus sentimentos. Porque, como eu já disse anteriormente, nós não temos como mudar de plano, então se hoje eu desencarnar, não é porque eu desencarnei que eu vou me tornar diferente do que eu sou hoje. A diferença é que quando eu me ver fora desse corpo físico, eu vou perceber que muitas coisas que aqui eu dava valor não têm o menor valor, e muitas delas no que se refere à matéria. Então, aonde eu vou buscar esse entendimento? E André Luiz nos diz: não acuse os espíritos desencarnados, sofredores, pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações. E reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. André Luiz. Então, se algo está te causando desconforto, não busca a resposta no comportamento do outro. Busca a resposta no teu comportamento, no teu sentimento. Os fracassos, né, como até o Antúlio o Antúlio me falou, que Church falando que é nos fracassos do dia a dia que nós vamos percebendo onde devemos mudar. As tentações, porque a gente pode falar assim, as tentações são punições. Não, as tentações, elas são para realmente avaliar também aquilo que nós dizemos da boca para fora. Porque eu posso virar para vocês aqui e falar assim, eu sou tão boa, né? Mas quando alguém pisa no meu calo, eu mostro que não sou tão boa assim, né? Em várias situações. Tem coisas que nós trazemos de várias vidas e repetimos comportamentos em várias vidas. E o que acontece é que a gente não quer sentir aquilo, porque a gente já aprendeu aqui na doutrina, a gente já estuda aí há décadas, e aí nós aprendemos que aquilo não é bom, que aquilo não é bonito, que aquilo é feio, né? A inveja é feio, a cobiça é feio, o ciúme é feio, a paixão é feio. Então a gente, não, eu não sinto isso. Só que, de repente, vem uma dessas tentações, vem um teste, e no furor dos sentimentos, nós temos um comportamento equivocado. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas ela era tão calma, ou, nossa, eu jamais imaginei que essa pessoa pudesse ter esse excesso de raiva, ou até coisas piores, né, de pegar uma arma e dar um tiro numa pessoa. E aí, foi a pessoa que nos provocou a isso, ou foi aquilo que está lá no nosso íntimo que veio à tona? E aí, os psicólogos, a gente vê isso muito nos estudos espíritas também, falando das nossas sombras, né? Quando a gente começa a se olhar no espelho e buscando as nossas sombras, que a gente vai entender o porquê nós cometemos esses equívocos. Então, não é fácil, não é simples. São, às vezes, comportamentos de séculos que nós necessitamos mudar. Mas que, novamente, através da vigilância
e da oração, nós vamos buscar ajuda no plano espiritual superior. Porque, da mesma forma que eu não posso culpar um espírito que já é sofredor, que é equivocado, que se juntou a mim pelas minhas escolhas, né? Eu não posso culpá-lo. De repente, é uma outra responsabilidade que nós temos que ter. Como é que nós estamos ajudando, além da nossa família física, os espíritos que normalmente convivem conosco? Nós estamos sendo um bom exemplo? Porque eu posso passar, de repente, o dia inteiro sem ninguém fisicamente perto de mim, mas podem ter dezenas de espíritos me observando. E é na minha escolha que, de repente, ele vai se fortalecer, ou também, por escolha, vai para a queda, vai para o equívoco. Mas a responsabilidade daquilo que eu dou como exemplo é minha. E aí nós falamos, né, de perseverar. Por que perseverar? Eu lembro quando eu era católica, que eu ouvia muito falar assim, não importa o que você fez, se no último minuto da sua vida você realmente se arrepender e pedir a ajuda de Deus, você vai ser salvo. Eu falava, nossa, mas aí quer dizer, eu errei a vida inteira, naquele minuto eu vou ser salva? E eu não entendia muito bem isso, né? E aí, através dos anos de estudo e tudo mais, eu fui entender que o que acontece? A hora, não importa o que realmente eu tenha feito. Porque como espírito imortal, nós sempre temos a oportunidade de iniciar, de reiniciar de uma forma diferente. Eu posso ter errado muito, eu posso ter me equivocado muito, mas quando realmente eu me arrependo, quando realmente eu peço ajuda dos amigos espirituais, e pode ser que isso seja no exato momento da morte. Isso não quer dizer que eu não vou ser responsabilizado por tudo que eu fiz. Com certeza, pela lei de causa e efeito, não é punição, é lei de causa e efeito. Nós seremos responsabilizados, né? Mas, e conforme aquilo, isso sem culpa, isso nós não devemos carregar a culpa, mas faz parte do processo das leis divinas. Mas o principal é nós nunca olharmos para nós ou para qualquer outra pessoa próxima ou muito distante e falarmos, essa pessoa não tem jeito, né? Sim, essa pessoa tem jeito, essa pessoa pode ser ajudada, e o nosso Criador, ele é tão misericordioso, que quando você se coloca nesse sentido, ele vem e te abraça, ele vem e te põe uma família espiritual para te ajudar. E por isso nós falamos de perseverar. De grau em grau, chegaremos, ó, de grau em grau. O processo não é imediatista. É que nem um vício, né? Que quando a gente fala assim, não, eu vou parar e para tudo e acha que está salvo daquilo. E daqui a pouco a gente cai no vício novamente. Então é de grau em grau chegaremos assim ao sossego de espírito, a posse de nós mesmos, a confiança absoluta no futuro, que dão a força, a quietação, a satisfação íntima, permitindo-nos permanecer firmes no meio das mais duras vicissitudes. Quando chega a idade, as ilusões e as esperanças vãs caem como folhas mortas, mas as altas verdades aparecem com mais brilho, como as estrelas no céu de inverno, através dos ramos nus de nossos jardins. Pouco importa, então, que o destino não nos tenha oferecido nenhuma glória, nenhum raio de alegria, se estiver enriquecido nossa alma com mais uma virtude, com alguma beleza moral. As vidas obscuras e atormentadas são, às vezes, as mais fecundas, ao passo que as vidas suntuosas nos prendem, basta às vezes e por muito tempo na corrente formidável de nossas responsabilidades. A felicidade não está nas coisas externas, nem nos casos do exterior,
mas somente em nós mesmos, na vida interna, que soubermos criar. Então, às vezes, e muitos, eu tenho certeza que isso acontece com muitos devido ao planeta que nós vivemos e também porque nós trocamos informações, né? Estão passando por grandes provações, por dores aonde, às vezes, aquela dor realmente leva, muitas vezes, as suas forças. Mas, através da oração, nós vamos nos recompondo. Nós vamos buscando esse fluido benéfico. Porque, como já foi explicado nas outras palestras, e aí eu recomendo que vocês... nós temos pelo menos 4 ou 5 palestras do meio de 2019 para cá, que seriam muito importantes para aprofundar sobre isso. Né? A primeira foi o Eduardo que fez, falando sobre a prece. Depois eu fiz uma sobre Evangelho no Lar, que também é muito importante. E agora, recentemente, o Edu fez Pedir, eu não sei se foi Edu, se foi o Google, Pedir, Obtereis. Também a Dani e o Leandro fizeram sobre a coletânea de preces espíritas, e todas elas explicando, né? Como seria, são sugestões de como seria a forma de orar, qual a posição, o nosso estado interno para a oração. Mas quando a gente fala de perseverar, é que às vezes, aos olhos do mundo, nós somos fracassados. Aos olhos de um mundo que vende as imagens, que vende o poder, que vende a ascensão financeira, às vezes nós somos fracassados. Mas, às vezes, isso está totalmente contrário em relação às leis de Deus. Que nós possamos perceber, independente da nossa condição. Deus queira que cada um de nós não estejamos passando por nenhuma dessas provações. Que nós possamos estar aproveitando todo esse aprendizado numa vida confortável. Que nós possamos ter todo esse aprendizado numa vida segura, num país seguro. Mas nós sabemos que muitas coisas também vêm de onde nós reencarnamos, das necessidades de estarmos ali. Mas é só lembrar que a felicidade não está nas coisas externas. É dentro dessa vida interna, é dentro dessas vivências que nós podemos criar diariamente. E aí é que nós falamos, nós podemos estar no estado mental, vamos colocar assim, infernal, ou no estado mental angelical. Depende daquilo que nós criamos. E Jesus nos diz: Simão, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade de vigilância. A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigie o teu espírito ao longo do caminho. Não importa aonde você esteja nesse momento. Pensa aquilo que você está sentindo. Pensa nos seus sentimentos em relação ao teu próximo. Pensa nos seus sentimentos em relação a todas as pessoas, ao planeta que nós vivemos, o sentimento em relação à natureza. Para que nós possamos chegar num planeta de regeneração, hoje, todos nós que estamos aqui, nós somos responsáveis em criar esse planeta, em trabalhar para que isso aconteça. E não é porque nós vamos pensar somente no nosso próximo, porque daqui a pouco nós desencarnamos e depois estaremos aqui novamente. Que nós possamos, então, perseverar. Mas, junto à oração, existe um sentimento muito importante,
que é o que me leva a orar pelo meu próximo. Porque muitas vezes, e aí eu também fazendo uma leitura, tinha um espírito, teve uma pessoa que desencarnou, chegou lá do outro lado e reencontrou uma pessoa que era amiga aqui na Terra. Essa pessoa que era amiga aqui na Terra, uma pessoa que viveu muitas dificuldades e sempre pedia para essa pessoa: eu sei que você frequenta uma casa espírita, ora por mim, eu estou precisando de ajuda. E aquela outra pessoa ali, representante da casa espírita, falava: com certeza estou orando por você, meu amigo. Nós vamos te ajudar. E quando chegou lá no plano espiritual, essa pessoa teve a noção realmente, né, do que acontecia aqui no mundo físico. E ele chegou para o outro e falou assim, quando eles se encontraram, ele falou assim: eu pedi tanto para você orar por mim e você nunca orou. Mas ele sempre falava que orava. Então, nós temos que nos perguntar, por que quando alguém nos pede uma oração, nós não fazemos? Ou nós estamos tão ocupados com as coisas do dia a dia que não podemos reservar um momento para orar por essa pessoa. Ou por várias pessoas, porque às vezes nós nem conhecemos a pessoa, nós vimos ela ali, online, e sabemos e vemos a dificuldade da pessoa, o pedido de ajuda, a pessoa está passando por um problema de saúde muito grave. Por que nós não nos apiedamos dessa pessoa, né? Ou de várias pessoas? Então, o que é a piedade? É a simpatia espontânea e desinteressada que experimentamos ao presenciar o sofrimento do nosso irmão. É quando, mesmo sem eu ter passado por uma prova igual àquela do meu irmão, eu tenho noção do quanto ele está sofrendo, do quanto ele necessita ser ajudado. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. A piedade bem sentida é o amor, o devotamento, esquecimento de si mesmo, abnegação em favor dos desgraçados. A piedade é a mola propulsora da caridade. Não a praticamos senão quando nos compadecemos do sofrimento alheio. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue, venhamos a experimentá-lo igualmente, para aliviar a dor do próximo e nos predispor a ampará-lo. E nisso a gente percebe que aquelas pessoas que já sofreram muito, que já passaram por muitas situações de sofrimento, são as mais piedosas. Por quê? Porque elas sabem a dor do outro. Quando uma mãe, um pai fala: eu perdi um filho, aquele que também passou por aquilo, ela entra em oração, ela entra em situação de ajuda, porque ela sabe o que é aquela dor. Mas por que não fazermos isso por um amor? Será que nós vamos precisar passar pela dor para nos apiedarmos das pessoas que às vezes estão num país muito distante do nosso e que de alguma forma nós podemos ajudá-las e não ajudamos? Ou que nós falamos: nossa, quantas horas eu vou orar por dia então, se eu for ficar pedindo por todo mundo? Mas a realidade é, quantos minutos nós estamos orando por todos, né? Quantos... É só isso é uma coisa que nós temos que levar para nós, nós não temos que mostrar isso para ninguém. É nós pensarmos assim: quantos minutos do meu dia eu estou dispondo por amor ao próximo, orando para o próximo? E como podemos praticar a caridade do pensamento? Orando por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, desejando sempre o bem ao próximo. Uma prece feita de coração os alivia. Porque a prece, o bom conselho e o gesto amigo são atos de caridade? Porque ao praticá-los, estamos doando ao próximo sentimentos e fluidos benéficos, que nos exigem quase sempre grande esforço de abnegação e renúncia. Elevar o pensamento a Deus em benefício do próximo é a forma de praticar a caridade moral. Então, às vezes, a gente fala tanto da caridade material, mas olha quanto é importante nós praticarmos a caridade moral.
E qual é a importância da consciência no ato de orar? A consciência é a voz de Deus, a nos chamar para que esgotemos todas as nossas possibilidades em favor do nosso próximo, como único caminho para a felicidade. Então, olha só, quer ser feliz? Ouça a voz de Deus e busca ajudar o teu próximo através de ações e de orações, porque a oração bem vivida, ela realmente está no nosso dia inteiro. Nós necessitamos essa conexão especial através do pensamento, mas todas as nossas ações diárias podem ser uma forma de oração. Quando que nossas preces são atendidas 100%? Quando nós pedimos a confiança, a coragem e a paciência. Algumas doenças que às vezes nós queremos que seja curada, às vezes naquele momento ainda não nos será concedido. Mas quando eu peço a confiança, quando eu peço a coragem, quando eu peço a paciência e a resignação para entender o porquê que eu estou passando por aquilo, em qualquer área da minha vida, eu vou conseguir passar aquilo com maior entendimento. E vou fazer daquele obstáculo um caminho para a minha evolução. E é onde diz, ajuda-te, que o céu te ajudará. Resignação é a limpeza do coração, é a paciência, a calma, a esperança, melhor compreensão das nossas provações, bem como da nossa missão aqui na Terra. Não vamos pensar nos grandes missionários, todos nós temos uma pequena missão aqui na Terra. Rompe com as atitudes de desânimo e preguiça, tendo em vista a busca incessante pelo amor ao próximo, pela esperança e perseverança em prol da regeneração, emancipação e transformação do contexto em que vivemos. Resignação significa limpeza do coração, harmonia nos sentimentos e, consequentemente, leveza nos pensamentos, nas palavras e nas ações. E aqui, para fechar, nós trazemos também uma página de Leon Denis que fala sobre, que está no livro Depois da Morte, que fala sobre a prece feita em conjunto. Não a prece feita em conjunto como um ritual, né? Onde as pessoas falam, não, se eu não participar do grupo de oração, do grupo de irradiação, o meu dia vai ser péssimo. Não, não. É aonde nós estamos ligados com o intuito de ajudar o nosso planeta, de ajudar as pessoas que estão aqui no nosso planeta, os espíritos em todo o universo, e principalmente a nós mesmos. Porque quando nós oramos, tudo aquilo de bom passa por nós mesmos, como sempre nós falamos aqui. Então, a prece feita em conjunto é um feixe de vontades, de pensamentos, raios, harmonias, perfumes, que se dirige com mais poder para seu objetivo. Ela pode adquirir uma força irresistível, uma força capaz de sustentar, abalar as massas fluídicas, que alavanca para a alma ardente que coloca nesse impulso tudo o que há de grande, de puro, de elevado nela. Nesse estado, seus pensamentos jorram, como uma corrente imperiosa em generosos e poderosos eflúvios. O homem traz em si um motor incomparável, do qual não sabe tirar senão um medíocre partido. Para fazê-lo funcionar, duas coisas são suficientes, todavia: a fé e a vontade. Então, que nós possamos, a cada dia, buscar essa atenção diária, vigiar, orar, por amor a nós, por amor aos nossos familiares encarnados e desencarnados. Que nós possamos juntos elevarmos os nossos melhores pensamentos por esse planeta em que estamos e vivemos. Que nós possamos juntos, talvez em horas separadas ou talvez em horas juntas, que nós possamos juntos fazer por onde que nosso planeta cada vez mais evolua e, consequentemente, nós também. Que todos possam ter uma semana de mais luz, de mais paz, de mais orações, que nós possamos, então, receber essas benesses que vêm do plano espiritual superior e que cada um agora
possa se sentir abraçado pela equipe do Sunrise e juntos que possamos, cada vez mais através do estudo, nos sentirmos mais fortes para as nossas missões e para a nossa jornada aqui na Terra. Que assim seja, pela graça de Deus. Que assim seja, Silvia. Muito obrigado, minha amiga. Fica evidente quando se fala do coração como a mensagem é passada e nos alcança. Nosso amigo Eduardo, ele teve que nos deixar aqui por um motivo profissional, então eu gostaria de chamar a nossa amiga Érica para fazer as vibrações e a prece de encerramento. Vamos iniciando essa oração, fechando os nossos olhos e agradecendo a Deus e a todos os amigos aqui presentes por esta palestra, por esses ensinamentos. Pai, agradeço hoje e sempre. Diante das sombras que se espalham sobre o nosso planeta Terra, desejamos agora rogar a sua ajuda como jamais o fizemos antes. Sabemos que o Senhor é onisciente e sabe tudo o que acontece nesse minúsculo grão de areia que chamamos Terra. Mas agora desejamos externar a nossa singela oração. Senhor, muitos dos seus filhos se esqueceram que são filhos da luz e se obstinam em disseminar trevas por onde passam. Alguns homens perderam a fé na vida, perderam a fé no Senhor e, consequentemente, se perderam. Outros pensam que a terra está à beira do caos e que o Senhor, que acende as estrelas e faz girar os astros, abandonou a humanidade terrestre. Ó meu Deus, compadeça das nossas misérias morais e nos abençoe. Revele a nossa ignorância, tolere a nossa ingratidão e perdoe a nossa falta de fé, de muitos esquecidos de que, em essência, somos luz. Permita que nós tiremos as sombras que nos cobrem a visão e nos limita a esperança de um mundo melhor. Enquanto o amor se esgueira ou se acolhe tímido, a violência se mostra em plena luz do dia, sem despacho e sem medo. Sabe, Deus, até parece que muitos dos seus filhos enlouqueceram. Eles acreditam que são senhores dessa terra e ainda influenciam nossos irmãos mais desinformados. Há homens que esqueceram os verdadeiros valores do espírito e penhoram seu patrimônio moral em troca de dinheiro, de posição social, de poder, como se esses bens fossem os mais importantes. Sabemos, Senhor, que o homem é o único ser capaz de reconhecer a sua soberania, a sua liberdade, mas às vezes dá a impressão de que os animais são mais dóceis e mais inteligentes e executam de maneira mais eficiente as tarefas que lhes cabem nesse planeta chamado Terra. Ó Senhor, por isso eu lhe rogo, ajuda-nos a construir um mundo melhor, um mundo onde o ser humano seja mais valorizado do que coisas materiais, como dinheiro, posição, poder. Um mundo onde as guerras sejam banidas e a paz e a fraternidade, a caridade estejam presentes. Eu oro, Senhor, e peço tua ajuda. Ajuda-nos a enxergar um pouco além dos nossos próprios interesses, para podermos construir a paz tão almejada e tão pouco buscada. Ajuda-nos a retirar dos olhos a venda da vaidade, do egoísmo, do orgulho,
que nos impede de enxergar as nossas próprias deformidades morais, em nossa pequenez diante de tua grandeza e humildade. Ajuda-nos a romper essa concha de egoísmo que nos paralisa as mãos e nos impede de estender os braços para ajudar nossos irmãos mais necessitados. Ajuda-nos a diluir essa máscara de obscuridade e prepotência para que possamos entender que nada somos sem o teu amor. Ajuda-nos, meu Senhor, a elevar nosso olhar acima da própria estatura, a fim de vislumbrar o horizonte e caminhar em sua direção. Ajuda-nos a abrir mão da autopiedade e da nossa lamentação diária, que nos faz lançar o nosso olhar a lugares não necessários. Nos ensina a olhar ao redor e assim possamos descobrir nosso próximo mais necessitado e faz com que nos aproximamos dele e nos ajudemos. Ensina-me, ó meu Pai, a construir pontes de entendimento, a estreitar laços de amizade, a entender nossos semelhantes sem julgar, e sim amar. Ajuda-nos, Senhor, a admitir a nossa própria fragilidade, a livrar-nos da arrogância, a construir jardins, a espalhar o perfume das flores, a enxugar as lágrimas, a caminhar com coragem, a acreditar na vida e no seu incondicional amor, a disseminar a esperança, a sorrir sempre, mesmo com dor, a perdoar sem limitações. E por fim, meu Pai, ajuda-me e ajuda-nos a olhar para a beleza das estrelas, do céu, mesmo que nossos pés ainda se encontrem encharcados de terra e fincados neste planeta chamado Terra. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Érica, pela bonita vibração e radiação. Amigo Gustavo, a gente poderia subir os slides e para a gente poder chamar a nossa amiga Claudinha para os avisos de hoje. Não, o Demétrio já está fazendo aí, amigão. Está subindo aí, ó. Vapt-vupt. Ok. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Demétrio. Claudinha, por favor. Olá, estão me ouvindo? Muito bem. Ok. Muito bom domingo para todos. Muito obrigado pela presença. Só mais 2 minutinhos aqui. Eu gostaria de apresentar o nosso website, onde poderemos encontrar as palestras complementares ao tema de hoje. Quando você entrar no website do Sunrise, você vem aqui em cima onde está escrito Past Meetings, você pode clicar aqui, e aqui estão todos os nossos trabalhos do passado, onde está aqui A Fé Transporta Montanhas, Buscais e Achareis, Pedi e Obtereis aqui, Coletânea de Preces Espíritas, todas elas vão estar aqui. E lembrando também que aqui do lado direito da nossa página, nós temos o link do nosso YouTube e do nosso Facebook. Se você clicar no link do YouTube, você poderá também não só ter acesso ao texto da palestra, mas também ao vídeo. Então, nós temos aqui vários vídeos que nós gravamos, se não me engano, tem alguns meses aqui apenas. Acho que começamos perto da época da Páscoa aqui. Então, nós temos aqui alguns vídeos e também naquele link abrirá a nossa página do Facebook. Também, quem puder ir lá e like, nós sempre postamos algumas informações lá. E voltando à nossa página, já que estamos aqui hoje, eu só gostaria de lembrar a todos, já que estamos falando de prece, que nós temos o nosso grupo de irradiação que se encontra algumas vezes na semana. E aqueles que gostariam de colocar um nome na nossa caixinha virtual, pode vir aqui em Activities e clicar em aqui nesse pull down e clicar em Prayer List e Radiation. Você coloca aqui o nome de aquele que você gostaria, né, ou de várias pessoas, e nós receberemos e passaremos para o nosso grupo de irradiação. Por último,
Só para lembrar que esta semana temos novidade no Sunrise. Vamos começar o estudo do Livro dos Espíritos. Será todas as terças-feiras, de 7 a 8 horas da noite. E o encontro será através de Google Meet, da mesma forma que nós nos encontramos aqui hoje. Os interessados, por favor, passem e-mail para o nosso querido Antúlio, o e-mail está aqui na tela, e ele enviará o link para o nosso estudo, que começará essa semana, toda terça-feira, tá bom? Muito obrigada a todos, e convido a todos a visitarem o nosso website para ter acesso a outros eventos, outras classes, outras informações. Muito obrigada a todos e boa semana. Excelente, Claudinha. Muito obrigado de novo pelas informações. E uma vez mais agradecendo a presença de todos aqueles que trabalharam no dia de hoje, né, que fizeram uma contribuição, a Tatiane, a Cristina, o Gustavo, o Henrique, a Silvia, né, e a Claudinha de novo. Obrigado a todos, que possamos levar conosco um pouco dessa elevação dessa manhã por toda a semana. Bom domingo a todos. Obrigado, Antônio. Bom domingo.